Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Eu sou a Flávia Doval e este é mais um episódio do Agrolândia Podcast. Hoje estou ansiosa porque eu estou há meses esperando para falar com ela. Essa maravilhosa aqui, Maela Queiroz, do Olá. DNE Têxtil, vai falar tudo e mais um pouco sobre têxtil e agro pra gente. E algo que tá em alta, né? Tá todo mundo falando. Tá super em alta, até por causa da tentativa de desviar dos materiais sintéticos, né? Então, isso é muito importante. A gente acabou de ganhar aí um destaque internacional com a questão do algodão, né? Que nós estamos exportando bastante algodão, a gente sempre foi um bom produtor e crescemos novamente nessa produção de algodão, né? Então, é um tema bem legal, essa busca pelo voltar para o natural. Uhum. Ai, que bom que você tá aqui. Maela, seja muito bem-vinda. Eu tava muito ansiosa para você vir. Ainda bem que deu certo. Ah, ainda bem mesmo. Longe, mas a gente conseguiu, Não, gente, né? é uma estrada reta, pelo uma estrada menos. reta, é verdade, Tirando só a né? subida de Santos, o resto é uma estrada reta. Uhum. Eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho e aí a gente emenda no papo. Como eu te falei, um monte de gente já querendo saber, pessoal de moda aí querendo saber quando é que vai ao ar. Eu falei, eu nem gravei ainda. Conta de você. O povo é ansioso, Ansioso, né? Bom, nós também estávamos, né? De certa forma, estávamos ansiosas por isso. Bom, eu sou Maela, sou proprietária do DNE, Laboratório Têxtil, né? Eu sou formada na área têxtil. Comecei a minha paixão em 77, porque eu sou mais velha que isso, que meu avô foi dono de uma tecelagem, né? Uhum. Então, assim, o ambiente têxtil foi uma coisa que eu lidei desde criança. Eu sou nascida em Santo André, mas eu me mudei logo cedo para Americana, que era um polo têxtil muito forte, né, nos anos 70, 80 e 90. E de lá, a gente já abriu-se o curso técnico têxtil, então eu sou formada pela ETEC, já sou técnica têxtil. E depois eu entrei em tecnologia têxtil pela FATEC. Então, eu fiz dois cursos têxteis ao mesmo tempo, né? O técnico e depois o A tecnólogo. tecnologia, né? Eu tinha prestado FEI, eu ia fazer engenharia têxtil, mas foi justamente na época do Plano Collor. Que todo mundo quebrou, né? Aí você teve que, sua família teve que economizar, em vez de mandar você para São Paulo. Exatamente, não dava para morar em São Bernardo, e ainda na época que eu passei, era período integral. Então, assim, não tinha nem como trabalhar. Não havia como trabalhar, não havia na casa de alguém para morar, eu teria que alugar E ainda a mensalidade de uma faculdade de ponta, que é a FEI, que não é baixa, né? Não é baixa, então imagina, daí não deu. Aí eu prestei a FATEC, passei na FATEC e fiz a faculdade de tecnologia têxtil e foi excelente. Mas deu tudo certo. E você tá aqui maravilhosa, né? Quem sabe com a FEI, se você fosse trabalhar de repente numa automotiva... Provavelmente eu estaria dentro de uma indústria. Não é? Apesar de ter trabalhado bastante em indústria. Aí, durante mesmo o curso técnico, eu passei por uma gama bacana, foi uma boa base para mim. Porque eu passei por tinturarias, então eu aprendi bastante sobre a parte de acabamento dos tecidos, né? Depois eu passei por uma tecelagem, que eu fiquei na preparação da tecelagem primeiro, que você tem que orientar os fios para colocar no tear. Depois fiquei na tecelagem em si mesmo, e trabalhei também na Santista Têxtil na parte de laboratório e de qualidade, de certa forma. Então, assim, depois eu dei uma boa passeada antes de... Quase toda a cadeia, aí você passou, né? A cadeia têxtil é gigante, né? Não dá nem para pensar em passar por toda a cadeia têxtil, né? Ela tem desde a produção do fio, a produção do tecido, tipos de maquinários de tecidos diferentes. Aí, como a gente até vai comentar depois, que o têxtil ele está em quase tudo, não é só o que você veste, né? Então, todo mundo, quando pensa em têxtil, pensa só na vestimenta, né? Ou no máximo cama, mesa e banho, mas você tem geotêxteis, como a gente vai comentar sobre, que servem à agricultura, inclusive. Você tem têxtil dentro de concreto, em construção civil, você tem têxtil. Então, assim, tem
a área é bem grande, né? Então, Ai, que é lindo. é bem bacana. Você viu que eu fui dar um chute aqui, chutei longe, né? Eu falei, passou por toda a cadeira, não passou nada, né? Não, não, Já não há. já dei a bola fora. Não há como passar por toda a cadeia. A gente tem que nichar mesmo. Quando você Uhum. tá fazendo faculdade, você tem que meio que escolher para que lado que Uhum. você vai, porque realmente ela é bem ampla, né? Uhum. Bem ampla mesmo. Então, acabei ficando mais por tecelagem, porque o polo de Americana era um polo têxtil bem marcado. Uhum. Aí, quando eu estava com 24, eu me casei com um engenheiro têxtil e nós nos mudamos para Santos. Bom, o que eu ia fazer de têxtil em De Santos? santo. O Porto. E É aí, isso, acertei? exatamente. Pra corrigir o gol contra que eu Não, fiz. imagina que igual contra, não dá para saber de tudo, imagina. E daí o meu marido começou a trabalhar como perito na área têxtil, né? Ele faz vistoria dentro dos containers. Se o seu fiscal abre o container, ou quer abrir o container por alguma dúvida Uhum. sobre o que está lá dentro, ele chama o perito Ah, têxtil. só um parênteses aqui. Antes de trabalhar com sustentabilidade, eu trabalhei com comércio internacional, com supply chain. Ah, tá. E eu já tive que contratar perito por carga que ficou presa, era engenheiro eletricista que eu tive que contratar. Acho que é o que seu marido faz. E é obrigatório, né? Aham. Quando cai no canal E é vermelho. pela receita, né? É pela receita. Alguém que é eleito pela receita. Não é qualquer pessoa que você pode chamar, ou foi aqui. Não. Não Você sei tem se é um concurso, não sei o que. Não, você, na verdade, é apresentação de documentos e vai contando pontos de acordo com a sua expertise. Você Uhum. tem que ter tempo da indústria, você tem que ter tempo de formado, você tem que ter. Uhum. E daí. Talvez que nem perito judicial. Talvez. Eu não sei Ele, como te- bem ele como vai, é. ele que apresenta, porque eu tenho uma amiga que faz isso. Eu não conheço bem a dinâmica. Contábil, Aí ela teve que juntar um monte de páginas de documentos, todo o currículo dela lá. Sim. Currículo, documentação, porque você está trabalhando para a Receita Federal, né? Isso. Imagina, você tem que ser idôneo, não tem que ter conflitos de interesse, tem um monte de regras a serem seguidas e tem um número X. Dependendo da demanda, né? Por exemplo, engenheiro mecânico, eu sei que tem bastante, porque é tudo quanto é maquinário que entra de importado. Engenheiro têxtil vai ser Deve um ter número poucos, menor. né? Um número menor não é pouco, porque a gente importa bastante, né? Então, tem um número de peritos, eles vão sendo chamados através de um rodízio, né? Até para continuar com a idoneidade. Então, ele entrou como perito da Receita. E o primeiro problema que ele viu de imediato foi: o fiscal falou assim, mas isso é lã mesmo? Aí Ele, mentira! Aí Igual a ele falou menininha do meme. Mentira, não é? Mas ele falou assim, mas como que eu vou saber? Só através de uma análise, né? Exatamente. Então, foi aí que veio a necessidade de abrir o laboratório têxtil lá em Santos. Olha, que legal. Por isso que teu laboratório é localizado em Por Santos. isso que é localizado em Santos, justamente para atender a questão da alfândega. Né? Então, é o principal trabalho até hoje, mas eu não trabalho só para a alfândega. Com isso, quando os importadores acabavam passando por mim, de certa forma, eles pegavam confiança no trabalho e eles fazem análise comigo para pré-importação. Então, eles querem saber se isso é isso mesmo, qual que é a classificação fiscal desse produto. Então, hoje em dia, há algum tempo, o carro-chefe não é mais só a Receita Federal. O carro-chefe são os meus clientes que mandam mercadoria para eu analisar e verificar qual que é a NCM correta desse material, junto com a ING Têxtil. Fiscal. Exatamente, porque o têxtil é bem chatinho de fazer classificação fiscal. Então, a ING Têxtil faz a classificação fiscal, porque tem os peritos que conhecem bem de corte salteado. Lógico que hoje eu também já sei, eu tive que estudar bastante até para saber que tipo de análise que era importante para cada material, né? E foi assim que surgiu o laboratório lá. Foi essa Nossa, atender o maior porto que nós temos. De extrema importância, porque você falou NCM, para quem não sabe aí, é a classificação, são 8 dígitos, né? 8 ou mais? 1, 2, é uma 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos, a classificação fiscal. Então, cada classificação fiscal define exatamente o que é aquele produto e ela cai numa categoria de imposto. Isso. Exatamente. Os números, eles são
É uma Tem as nomenclatura faixas. comercial mercantil. Isso. E ela vai ser igual no mundo inteiro. Então, se esse daqui foi 54076100, aqui vai ser 54070100 nos Estados Unidos, vai ser... Uma linguagem universal. Sim, é lógico que tem alguns números, que os 4 números finais são mais, às vezes, regionais. Isso, do Mercosul. Exatamente, tem essa questão. Mas é o que define de submarino a foguete, a tecido, cada Tudo produto tem. que existe no planeta, ele tem um número desse, né, para fazer a importação. A importância disso e como que seu trabalho tem que ser cuidadoso, porque, por exemplo, se a classificação fiscal, essa NCM, tiver diferente e o imposto for diferente na importação, é descaminho, é um crime, né? Fiscal, né? É crime fiscal, exatamente isso. O menor problema que o importador pode ter vai ser 1% de multa, que já é uma coisa... Até resolver, por exemplo, eles embargam, né? Sim, esse é o primeiro problema. Você vai ter que pagar a demurge, você vai ter que ficar com a mercadoria parada. Hoje em dia, todo mundo tem uma pressa gigantesca para que o produto chegue. Você não compra com antecedência de 1 ano, como se fazia antigamente. Hoje em dia, os prazos são bem mais justos, porque ninguém quer fazer estoque. Estoque é dinheiro parado. É dinheiro parado. E você tem uma data principalmente na questão da moda, para que cada coisa entre, né, no mercado. Então, o atraso sempre é problemático para o importador. E você não pode arriscar ficar com a mercadoria presa lá. Não, nem não responder pode. por um crime fiscal. Ninguém quer fazer isso. Exatamente. Descaminho é um problema sério, né? E uma coisa bem interessante também nessa questão da importação que nós fazemos, a gente ajuda com o descritivo. Agora vai entrar do INPE, inclusive, foi adiada de novo, mas vai entrar do INPE, que tem que ter uma descrição melhor das mercadorias dentro do sistema. Então, assim, cada coisa você ainda tem que trazer a descrição do material, e o sistema da Receita Federal hoje em dia, ele checa muito o que você escreveu desse material. Porque se ela pode achar, a inteligência artificial pode achar que o que você escreveu ali não condiz com o material que você está trazendo. E daí ela já te dá um canal vermelho. E que vai te dar atraso, que vai te dar um engenheiro, e que vai te dar todo um processo que vai aumentar o custo. E dependendo do que tiver lá dentro, se não já é de acordo com a NCM, você vai ter um problema de reclassificação. Não é sempre um descaminho, tá? Você vai ter um problema de reclassificação, provavelmente. Depende do tratamento. Só que, assim, isso ninguém fala, mas depois que acontece algo desse tipo, por exemplo, um descaminho, não que tenha sido proposital, mas acidental, né? Por erro de classificação fiscal, depois, durante um bom tempo, você vai ter canal vermelho. Você fica no radar, né? Você cai no radar. Isso é conhecido. Não é nem segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Não é uma percepção, ai, como eu sou azarada. Não. Porque depois que aconteceu isso, você bate na tela. Você bate na tela. Até você se reorganizar, você vão ficar parando você com uma certa constância, até você trazer tudo redondo e eles verificarem que você tá... É o castigo. É o castigo. É o castigo, é a punição, sabe? Quando você vai com criança. Então tá, você fez uma coisa errada, agora a gente vai ficar verificando até a gente ter certeza que você não tá fazendo mais porcaria por aqui. Foi exatamente isso. Era máquina, né? Sim, máquina para a indústria. E me fala, eu te acompanho no Instagram, e às vezes você mostra lá as análises, é algo tão específico. Teu laboratório é único, tem concorrente, não tem, porque tem coisas ali que eu nunca ouvi dizer. E olha que eu fiz um curso técnico também, né? Eu fiz agronomia e a gente conhece um pouquinho de laboratório, mas o tipo de análise que você faz, eu nunca tinha falado. O meu laboratório foi o primeiro, tá? De Santos. Hoje já tenho concorrentes, óbvio, mas a gente montou, vai fazer agora 26 anos o laboratório já. E na época você só tinha de opção ou mandar para o Senai, ou para a própria FEI. A FEI também tinha um laboratório, e só. E isso é moroso. Primeiro que o Senai está em São Paulo e a FEI estava, o laboratório dela no ABC. E é diferente quando você tem uma empresa
que não é ligada à universidade, a uma Uhum. área de estudo como é o Senai. Eles são maravilhosos, mas o prazo É instituição de ensino, o foco é outro, né? o prazo deles é mais estendido. E a gente sabe da agonia do importador, né? Uhum. Ele tem, né, agonia financeira, inclusive, né? Com a mercadoria Uhum. parada, você fica lá Pagando, pagando a queimando conta, dinheiro. assim, você vai pagando a conta, porque você paga por dia aquilo e Uhum. pronto. Então, o foco foi justamente esse, para agilizar a questão Uhum. da análise têxtil, né? Para sair rapidamente. Então, por isso que nós montamos. Eu Uhum. demorei para ter concorrente quase que 12 anos. Nossa, que bom. Pera que eu tem coisas assim que eu falei: "Será que é uma técnica só dela?" Às vezes eu fico pensando. Aí, às vezes, durante que você vai explicando qual que é o processo, eu falei: "Isso aí eu sei, mas isso que ela falou, eu nunca ouvi falar". É. Não, existem algumas coisas que nós desenvolvemos justamente para a dificuldade de algumas classificações fiscais. Eu vou dar o exemplo bem clássico. Na malharia, se você tiver menos que 5% de elastano, que é a, a lycra, né? Uhum. Se você tiver menos que 5%, ele vai cair num 6006, se for malha de Uhum. trama, 6007, acho. Se for 6005, se for malha de urdume. São capítulos, né, na Uhum. malharia. Se ele tiver acima de 5% acima de elastano, ele cai em outra classificação fiscal. Então, o que acontece? Quando você faz uma análise de composição, qual que é a regra? A regra é você extrair o que você tem em menor quantidade. Você a gente coloca num solvente específico, vai o tecido num solvente específico. O elastano tem menos, certo? Então, porque os outros 90 e tantos por cento é de outro material. Uhum. Então, como você faz? Você tira, teoricamente, o material que tem menos. E você tem o resultado da diferença de um do outro, Uhum. subtração. 95,5. Subtração. Só que a variação que você vai ter ali, você vai ter em cima justamente do elastano, que é o perigoso. Então, você tem lá 4,89 e 5,12. Por exemplo, é uma variação pequena Pequena. para uma análise. Só que Cada um cai numa caixinha diferente de. exatamente. Então, a gente teve que desenvolver o método inverso. O que eu tiro? Todo o restante dos outros materiais. E só fico com elastano. Eu fico ela preservada. Ele fica uma malinha toda bonitinha assim na minha mão, Uhum. certinha de elastano. Eu sei que eu não perdi material aqui. Uhum. Então, eu tenho certeza. Aquilo não varia. Varia 0,01, 0,02. A variação é bem pequena, porque eu já tirei a grande parte do restante e eu estou vendo a malha inteira. E daí eu tenho certeza da porcentagem de elastano. Então, isso a gente Olha que teve que legal. desenvolver lá dentro, Uhum. justamente por causa dessa variação em Uhum. cima da faixa de NCM. Olha, que legal. E assim, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Eu quero perguntar do agro, eu quero perguntar dessa questão de sustentabilidade, da questão da moda, tem muita coisa. Mas assim, antes da gente entrar aqui, eu lembro quando eu era criança, eu já não sou mais uma mocinha faz tempo, Nem eu. era muito, porque não tinha China, ainda não tinha o Collor, era muito forte o têxtil. Eu lembro que engenharia têxtil era um curso de graduação badalado. Né? Quando eu prestei vestibular, o badalado da época era a mecatrônica. Não sei nem se existe ainda, né? Mas era. Também não sei se é relevante hoje em dia, coitado. Gente, quem for de mecatrônica, desculpa, tá? Eu nem É sei falta de conhecimento nosso mesmo. se esses, que era a junção de dois Sim, cursos, sim, né? sim. Mecânica e eletrônica, e superou. Foi bem quando estourou a internet também. Mas eu lembro que, quando eu era um pouco mais nova, assim, criança, pré-adolescente, falava muito de têxtil. Eu lembro que engenharia têxtil era uma faculdade super badalada. E a gente tinha a proteção da indústria, né? Até o Collor chegar, abrir tudo, entra a China, foi aquela quebradeira, tudo muito doido. Aham. Mas naquela época, a gente. Aí você falou do polo de Americana. Eu lembro que tinha Sim. muito jeans lá, né? Ainda tem. Tem ainda? Ainda temos. Malha era lá também? Não, Malé no Sul. Malha no Sul, É. né? Eu lembro que Santa Catarina era forte, acho que ainda mais, ainda é forte, né? Então, De
de roupa de cama, Sim. até as lojas, as marcas são As sobrenomes marcas, das aham. famílias, que é sobrenome Sim, alemão, não é? sim. E a gente, eu lembro que muita gente teve confecção, né? Aquela, não sei se chama facção, o pessoal, minha mãe comprava malha, fazia roupa de malha e de viscose. Facção é quando você faz para o outro, se você é contratado, você é uma confecção contratada. Isso, Então, por minha mãe exemplo, teve uma dessas oficinas, velho. sim, daí você, por exemplo, Pequenininha. uma C&A pega várias dessas pequenas, na Uhum. época, né? Hoje em dia nem sei Uhum. como acontece com C&A. Uhum. Mas eu sei porque também, minha mãe também trabalhou numa confecção, ela gerenciou uma confecção dessas, e elas trabalhavam na época para C&A. E daí eles pegavam as peças já cortadas e só costuravam, era isso? Uhum. De acordo com a Isso. modelagem Isso. que Antes ela costurava só pra ela mesma, ela é boa de fazer, de tirar o corte, sabe? Que aquele Aham. modelista, antes ela fazia só pra ela, depois ela pegou pra fazer pra outras confecções, mas ela ficou esgotada, né? De ficar muito, porque ela mesma também costurava, né? Costura cansa. E Eu ela sei porque eu também costuro. ela ficou com problema de coluna, esse tipo de coisa, aí ela A gente se parou. torce inteira na máquina, meu É. Deus do céu. É. E agora, aí eu vejo que foi mudando, tipo, os polos têxteis foram diminuindo, o poliéster foi entrando. A gente já entra na casa da questão do poliéster, mas É. a abertura, bom, a gente também foi grande produtor, por exemplo, de linho. Uhum. O Brasil deu uma caída né, não estou falando agora, deu uma caída na produção de algodão, depois o algodão foi voltando lá, a produção aí, Mato Grosso, Bahia, Matopiba ali, pô, estourou a produção de algodão, o Brasil tá super em alta aí na Tá super em produção alta hoje em dia de na produção de algodão. Aí estamos produzindo um monte de algodão e importando um monte de porcaria de De poliéster. O que tá exatamente. acontecendo? Ajuda a gente, Maela. Maela. Como eu gostaria. Na verdade, o meu trabalho, o trabalho da Indy Têxtil lá em Santos, é justamente, o foco também é verificar a importação predatória, né? Uhum. Nós somos, de certa forma, uma barreira para tentar impedir importação de coisas absurdamente fora de contexto, tanto de NCM como de a questão do custo acaba aparecendo também, né? Então, a ideia também é esse freio. Mas a abertura, óbvio que a abertura fez mal para o Brasil, mas, por exemplo, em Nova York você tem todo um distrito que era todo voltado para a moda, que sucumbiu. O crescimento da China foi violento, se abraçou esse mercado, né, de importação. Até quem produzia, fala assim, não vou produzir, para que eu vou ter funcionário? Mão de Se eu posso obra, importar. se eu pego e importo. Então, tem até um documentário, acho que na Netflix, que fala sobre esse distrito têxtil, que era em Nova York, que sucumbiu totalmente. Hoje em dia, quase que tudo é importado lá. Não se fabrica quase nada de vestuário nos Estados Unidos. E para a gente, para o Brasil, essa questão de você conseguir importar diretamente, né, que hoje está sendo taxada, foi uma coisa que acabou muito com o que restava da indústria, porque sempre se tentou preservar o último ponto, que é a confecção. É uma das empresas que se emprega muitíssimo, né? Mão de obra intensiva, né? Sim. E quando começou a vir importado diretamente para o consumidor final, isso fez as grandes marcas sofrerem bastante nessa questão da venda. E aquela história da grande poliéster, porque poliéster? Porque é barato. Porque é barato. É porque é barato mesmo. É porque é barato. Não tem outra... Não. Vamos acabar com o poliéster hoje, mas... Poliéster é guarda-chuva, é capa de chuva, gente. Não é pra roupa, não, pelo amor de Deus. Olha, o poliéster ele vai ter sentido, para mim não em vestuário, mas para resistência, né? Então, você quer um sofá de poliéster. Você pode ter um sofá, eu tenho cachorro em casa, eu tenho criança em casa, eu prefiro um sofá de poliéster, porque um de couro eu não posso ter, que desce para limpar, entendeu? Ou porque o de algodão, ele é caro, ele suja, né? Então, eu vou ter um de poliéster. Olha a pergunta chegando. Já vai, Você vê como o povo é curioso. Vai dar meia-noite, a gente vai estar aqui.
Provável. Se tivesse um chat ao vivo, ia estar todo mundo querendo saber. Então, assim, o poliéster, ele é uma fibra bacana para muitas coisas. Como eu já expliquei, até tá no canal. Corta-vento é uma coisa, não é? Corta-vento é fantástico de poliéster, eu prefiro de poliamida, mas é fantástico de poliéster. O meu é de poliéster. Porque eu gosto mais do toque da poliamida, Uhum. tá? Então, assim, Uhum. aí é uma questão de escolha, né? Uhum. Mas corta-vento, capa de chuva, Guarda-chuva. Cortinas. Cortina. Fantástico, cortina de poliéster, dura bastante, é uma coisa bem bacana. Pra tênis também, acho que uma mistura Tênis de é fibra. muito utilizado, mas aí ele tem outro significado, outro sentido. Na questão do tênis, que eu trabalho para a indústria calçadista bastante também, tá? Para importação dos tecidos. O que acontece com os tecidos que é de poliéster, óbvio, é para ele não absorver água. Então, você vai correr, toma uma chuva, a absorção vai ser rápida, vai entrar água, óbvio, vai entrar, mas depois você põe para secar, ele vai secar bem mais rápido do que se fosse outro material, né? Quem tem um Converse e molha, sabe quanto tempo demora para secar aquilo, né? Demora bastante tempo para secar. Um de poliéster não vai secar bem mais rápido e ele é feito, a boa parte dos tecidos utilizados em cima de tênis são de malha de urdume. A malha de urdume é uma malha indesmalhável. Que isso? Nossa, agora você entrou profundo. Ela não desfia, tá? Ela não desfia. Ela não desfia, ela é indesmalhável. Por isso que o tênis... Por isso que ele aguenta essa porrada. E ele é uma malha, né? Porque você fala assim, não, mas malha é delicado. Sim, malha de trama é delicado. É um tipo de malha, que parece aquela correntinha, pé e cabeça, igual... Se faz tricô, faz aquele desenho. Isso é uma malha de trama. A malha de urdume, ela corre fios em todas as direções. E depois dele feito, ele dá um tipo de um nó que ele não solta de jeito nenhum. E esse tipo de malha é utilizado nos tênis. Urdume? Malha de urdume. Olha que legal. É uma máquina diferente. Que legal. E, imagina como que... Cada um se encaixa ali, deve ser completamente diferente. O que eu queria que você falasse, explica o que é poliéster. Porque tá muito em alta, Dona Ale Bastos, acho que puxou o bonde, não é? Depois que ela começou a falar, tem um monte de gente imitando a Ale. Ale Bastos, queremos você aqui. Inclusive, ela nomeou, né? Ela apelidou o poliéster de fulano. Fizeram até um episódio do Porta dos Fundos, você viu? Não vi, quero ver. Porque ela puxou esse movimento de tal maneira... que as vendedoras já começaram algumas gostaram, porque também estão aprendendo, mas muitas vendedoras começaram a reclamar que agora as clientes chegam querendo saber a etiqueta de composição. Aí elas tentam vender, aí o porta... composição. Aí o pessoal falando, fui numa loja, quando eu pedi para ver a etiqueta de composição, a vendedora reclamou, falou, agora vocês toda hora com essa mania. Gente, mas é obrigatório. É lei, não é? É lei, não existe nada sendo vendido. Isso foi de tal maneira que o Porta dos Fundos fez um episódio que quando a pessoa tá entrando, morreu, ela vai entrar no céu. Aí fica perguntando qual que é a composição da roupa. E quem tá de poliéster não entra no céu. Não, porque vai estar fedido. Não entra no céu. Porque mas eu dei tanta risada quando vi. Eu falei, olha o movimento. Olha o movimento, mas bom, ela tem ela é incrível, muitos seguidores, né? E o que ela tá... O que ela fala é honesto, né? Então, o que acontece com a questão do poliéster? Ele tem sua função. Ele é hidrofóbico, tá? Então, assim, você vestir uma coisa hidrofóbica, você acaba com a respirabilidade do tecido, né? E isso faz com que você se sinta quente. Você vai usar uma camisa de poliéster, uma camisa de plástico. É como se você estivesse vestida com saco plástico. Um saquinho de supermercado. Mas ele é furadinha. Ela é fresca porque ela é furadinha, porque o tecido é fininho. Não é. Ela vai criar uma camada, um bolsão, e aquilo vai ficar com o suor em você. Então, dá aquela sensação de calor. Além de dar a sensação de calor, você tem um desenvolvimento que bactéria adora. Ambiente úmido e quente. Que delícia. Aí você também vai ter bactérias debaixo dos seus... E vai ficar com aquele CC gostoso, aquele CCzinho impregnado. Impregna na roupa também é não gostoso. Sai, né? Não sai, é difícil sair. Não, dá pra amenizar esse cheiro deixando de molho no bicarbonato de sódio,
2 colheres para 1 litro d'água, deixa lá no mínimo 2 horas, depois descarta essa solução e lava normalmente. Isso ajuda no cheiro, tá? Que trabalho, né? Mas isso se você tiver ainda interesse de continuar usando poliéster, né? Porque eu não vejo sentido. Mas aí você faz esse trabalho todo bicarbonato, aí coloca de novo, vai suar, vai dar cheiro de novo. É por isso que eu falo. Uma luta em glória, né? Serve para jaquetas, como você diz, coisa que usa menos, né? ou que você vai ter uma outra camada debaixo da sua pele, te dando essa tranquilidade, tá? Então, você quer colocar uma jaqueta lá de mais pesadona, tal, até é aceitável, entendeu? Talvez uma jaqueta dessas de inverno, que tem puff, assim, que aquilo ali você vai colocar em cima já de um monte de roupa, não vai ter contato com a pele. É que ela não esquenta, né? Não, é só pra fazer volume. Você fica parecendo um boneco da Michelin. De verdade, né? Tem alguns lugares aqui do Brasil até que a gente tem frio de verdade, mas se você for pro exterior vestindo poliéster, não aguenta. Você não fica aquecido, não. Ele não vai conseguir te aquecer, porque ele só é hidrofóbico mesmo. Não tem outra qualidade. E, voltando à questão de todo mundo importando poliéster, porque é barato. Porque é barato. É uma diferença muito grande mesmo. Muito grande, ela é uma fibra fácil de trabalhar para a indústria. Tem isso também, ela é fácil de trabalhar. Ela é fácil de trabalhar porque ela não vai ter pelinhos. Vai ter pelinhos se você quiser que ela tenha, né? Porque o poliéster você pode cortar em fibras curtas, ele vai imitar... vai imitar algodão, vai imitar linho, vai imitar as fibras curtas. Você pode deixar em filamento, que ele vai imitar seda, então que ele vai ficar brilhante e tal. Então, você tem formas de trabalhar poliéster para que ele seja... para ele copiar um tecido que você queira, entendeu? Mas, no geral, ele é uma fibra fácil de trabalhar. Então, é por isso que também... Aí, tudo isso bate no custo, né? Se você tem menos parada de tear, se você tem menos quebra do fio, se você tem um fio que é mais resistente, que roda bem. Vamos falar sempre que poliéster é resistente. Bem resistente, muito resistente. E isso é um problema também, né? Porque daí a gente vai ter o nosso lixão têxtil. O lixão, a gente vai chegar aí. Que é outra pegada dessa em relação ao poliéster, né? Então, ele é barato. Aí, você faz uma blusa imitando um algodão. Você coloca lá fibra cortada de poliéster, ela vai parecer o algodão. A pessoa vai comprar pela aparência, né? Não, parece... que bonitinho, que fresquinho, que bonitinho. Gostei. Leve, compra. Ainda mais dessas ultra fashion. E chega aqui, ela vai pôr, vai cansar de usar, se gostar de usar, vai cansar de usar, porque ela não vai estragar nunca mais na vida. E vai jogar fora. E isso não vai... Isso não é biodegradável. Ele vai ficar umas boas centenas de anos aí. Boas centenas de anos. E o poliéster, ele é um tipo de um plástico e de origem do petróleo, né? Isso. É um petroquímico. É um polímero. É um polímero. É um polímero que eles extrudam e saem umas feiras como se fossem uns macarrões compridos, né? E daí que sai o filamento do poliéster. E o poliéster têxtil, né? Assim, do Brasil, a que produz esses tecidos de poliéster, esse poliéster para a indústria têxtil, ou isso é produzido tudo fora? Porque a gente produz petróleo. Então, mas toda essa queda do mercado têxtil no Brasil inclui, inclusive, as produtoras de fios de poliéster. Nós tínhamos grandes, e elas sucumbiram por causa da importação. Entendi. Já tinha aqui, mas o de já fora tinha. Já tinha. Assim, a gente não pode também demonizar a questão do poliéster, porque ele tem o seu lado útil, né? Claro. Como a gente está falando. Cortina de poliéster é ótimo. Guarda-chuva é de poliéster. Exatamente. Né? Então, ele tem uma aplicação prática, entendeu? Outra coisa que se compra muito hoje de poliéster são aqueles cobertores que entraram na moda que não saem nunca mais, que são aquelas mantas que são mais levinhas, felpudinhas. Sei, que tem um pelinho aqui, Isso, né? Aquilo é poliéster, difícil voltar a ser outra coisa a não ser poliéster. Até pelo custo, pela agilidade de produção, entendeu? Então, vai continuar sendo poliéster. Então, ele tem sua finalidade, ele serve para como dissemos, para muita coisa. Você pode ter uma bolsa de poliéster. Tem várias mochilas de poliéster. A maioria é feita de poliéster por causa da durabilidade. Então, você quer uma coisa que dure. Né? Você vai fazer uma mochila de algodão,
Pra carregar peso. Para carregar criança ir na peso, escola não vai exatamente, para aguentar. jogar no chão, aquelas coisas. Então, Uhum. ela tem seu sentido de existir, né? A gente não pode esquecer a gente tem fitas de elevação de carga. São todas de poliéster. Sim. Elas que carregam os O cinto de containers. segurança é poliéster. Sim, de segurança é poliéster. Então assim, ele tem a sua necessidade, ele tem o seu motivo de existir, até porque ele tem alta tenacidade. Alguns poliésteres, né? Aí vai depender do tipo, mas o poliéster ele chega a ter aí uma tenacidade bem grande, então ele aguenta peso, ele aguenta carga. Então ele tem, voltando pro Ele foco. tem sua função. A gente vai indo, né? Eu também vou. Aí vai, viaja. Mas ele tem sua função, obviamente. Uhum. É uma fibra resistente, foi criada para isso. Ela não pega fungo, ela não pega mofo. Ela é bem resistente. Não é que nem algodão que pega fogo no silo. Porque algodão tem. Tenta fazer um seguro de algodão para você ver o preço. Eu trabalhei na Santista Têxtil. É o maior medo. Vira e mexe, pegava fogo. E porque tem né? tem uma parte, não só, tem uma parte do acabamento têxtil que ele passa por uma máquina que solta chama em cima para queimar os pelinhos superficiais que ficam sobrando. Chama chamuscadeira. Chama chamuscadeira? Chama chamuscadeira. E daí, de vez em quando, voa uma fadinha de fogo. E tem essas estruturas metálicas no alto de qualquer fábrica. E elas ficam lotadas de algodão. Aquilo vai andando, você vai ver o fogo andando assim, pela fábrica. É terrível, terrível. Porque a gente trabalhou, sem saber, a gente trabalhou para o mesmo grupo, É né? verdade. Só que trabalhou em uma das empresas, o têxtil, e eu trabalhava na holding que atendia a parte de sustentabilidade em todas as outras. E eu fiquei sabendo disso quando eu fui para o Nordeste, porque eles têm como fala? Um campo experimental de algodão de fibra longa no Rio Grande do Norte. Né? Aí estava mudando o projeto piloto, uma parceria com a Embrapa, inclusive. E aí, você lembra quantos milímetros? Só curiosidade. Não, eu não lembro, porque não estava na época. Ah, tá. Quando eu estive lá. E aí, mas eu lembro que quando eu fui falar com algodão de fibra longa é maravilhoso. Da Embrapa, o pesquisador da Embrapa, ele pegou os dois tipos assim. Mas só de pegar, eu falei, qual que é a prática da pessoa, né, cara? E aí ele já falava isso. Porque você... Mas eu não lembro, desculpa. Mas era uma diferença, não é que era o dobro, era muito maior, assim. Sim, você chega a ter... Tipo, 30-180, não era um negócio assim, 30-60. Era uma diferença meio que brutal, de fibra assim. curta começa, acho que 16... O número eu tirei da minha cabeça agora, tá? Muito bom. E você pegar, vou comparar com o egípcio, por exemplo, chega a 44. Então, 16 para 44. Tô vendo, não era o dobro, assim, ou quase o dobro. Era bem mais que o dobro. Sim, mas eu não lembro os números, né? Mas eles não estavam conseguindo chegar ainda com o clima do Brasil, as condições de solo e clima do Oriente Médio, né? Mas você sabe por quê, né? Você precisa de muito sol para dar um bom algodão. Muito sol. E nós somos um país tropical, a gente tem chuva. Né? É por isso que ele vai... Só que não é o fibra longa, né? É o algodão mais comum, que é Mato Grosso, Bahia, Mato Piba, mas o egípcio ainda é difícil. E eu já tive a oportunidade de tocar numa camisa de algodão egípcio. Nossa, é outra coisa, né? Porque ele não é só mais comprido. Eu tô falando do produto depois de pronto, assim. Sim, completamente diferente, né? Mas tudo começa na fibra, né? A fibra de algodão, ela não é somente mais comprida quando ela é um algodão egípcio ou um pima, por exemplo. Você tem... que pima não é origem, né? Egípcio é a origem, né? Então, vamos falar só de origem que fica mais fácil. Então, a gente tá falando do algodão egípcio, que toma muito, 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 muito sol. A quantidade de sol que eles têm é absurda. Quase, não tem chuva. O que acontece com a fibrinha do algodão, com esse tantão de sol? Ela não fica somente mais comprida. Ela tem uma maturação, uma maturidade melhor. Então, o que acontece? Os depósitos de celulose, se você pega uma fibra imatura, ela vai ser uma fibra magrinha. Você faz o corte no microscópio,
Eu podia até ter trazido, né? Mas você faz o corte no microscópio, ela é uma fibra magrinha, meio que... ele parece um feijãozinho achatadinho, assim, meio muxoxo. Ai, que legal. Aí, se você... com essas camadas de celulose, ele vai ficar com um lumen mais gordo. Então, ele fica mais... com maior volume interno de celulose. Olha aqui. Olha que bonitinho. Olha o que o nosso videomaker fez. A produção é maravilhosa. Ó, origem do cultivo. Na Índia, o primeiro país a cultivar algodão. Veja se está certo o nosso dever de casa. 1500 anos antes de Cristo. Sim, tem essa Foi idade. introduzido na China. Olha que legal. Produção, faz uma coisa... Ai, maravilhoso. Macio, confortável, Vê se você acha uma inspirável. secção transversal do algodão, da fibra do algodão. Isso. Até para mostrar como que é o desenho dele. A fibra de algodão no microscópio, pode ser? Essa chama secção transversal de microscopia. Essa deve ser longitudinal. Essas são longitudinais. Eu quero a transversal. Porque aí a gente tá vendo ela de comprido. Eu quero ver ela de... Ah, sim, né? De assim, né? Que a gente fala de assim. Isso aí? Não. Não precisa ser egípcio. Ali tinha uma, Corte mas é desenho. Mas, ó, essa aqui... Essa aqui, ó? É algodão ou não? Não. Pode ver qualquer coisa que é muito regular, não é algodão. É que aí é um desenho, né? Mas é mais ou menos isso daí. Aqui, ó. Não, volta a tela, por favor. Aonde você tá? Não, isso. Desce. Aqui. Esse aqui, ó. Isso. Olha só. Então, tá vendo? Ali... A gente vai estar falando... Essas são as camadas de celulose. Aqui é o algodão mercerizado, tá? Para ele ficar bonitinho, maravilhoso assim, ele tem que estar mercerizado, que é uma coisa que até já expliquei. Vamos ficar perto do... Isso. Ou então você puxa, ele tem, né? Uma... Então tá. O primeiro é ele bem magrinho. Tá vendo? Ou seja, tem menos... O depósito de celulose é menor. Então, esse é o algodão comum, por exemplo. Como se a celulose fosse o tijolinho. Que ela cresce com o sol. Então, esse aqui, os tijolinhos são menores. Então, ela ficou ali fininha, mais magrinha. Ali, você já tem uma, como seria, por exemplo, esses com grandes depósitos de celulose. Ela vai ficando, tá vendo que ela fica mais regular também. Imagina aquilo trabalhando com aquela, você vai sentir um algodão mais seco, um toque mais áspero desse algodão. Quanto mais gordinha ela vai ficando, ela fica mais... mais lisa, talvez, mais uniforme. Sim, mais uniforme, com mais maciez. E aí você soma isso à fibra ser longa. E se você merceriza, fica essa beleza, essa coisa maravilhosa aí, que é o algodão mercerizado, que antes o pessoal falava bastante sobre ele, hoje, né, tinha esse cuidado antigamente também na área têxtil, de falar qual que era a qualidade do material. Eu lembro de pegar, acho que da Malve, de ter na etiqueta, algodão mercerizado, eles faziam questão de escrever isso, né, como era Braspérola, puro linho, eles faziam questão de colocar. Hoje em dia, você pega uma tag, tá comigo até uma imagem aqui que eu tô falando com uma cliente, tá lá, tag 100% linho, na etiqueta rami, algodão e... Aí também não, né? Entendeu? E tá errado, né? Lógico que tá errado. Lógico que tem tá legislação pra isso, peraí. Só que a tag, isso é um alerta também, a tag aceita qualquer coisa, tá? Porque tag é só um negocinho solto da peça que depois você pega e joga fora. A etiqueta não. A etiqueta é que vai costurada. É a que vai costurada, que ela tem que ser exata. Então, assim... Como que você pode colocar 100% linho solto, né? Num papelzinho que você vai jogar no lixo, você vai usar a roupa, você vai jogar no lixo, né? Se você não se atenta a olhar a etiqueta, por isso que é importante, voltamos lá na Lei Bastos, por isso que é importante verificar a etiqueta de composição. Eu vou responder aquela pergunta porque ela cabe agora, que a pessoa está perguntando se poliéster é igual tencel, né? Tactel. Tactel é nome comercial. Nome comercial aceita qualquer coisa. Se quiser fazer tactel de poliéster, eu faço. Se quiser fazer tactel de viscose, eu faço. Quando ele foi lançado o tactel, ele era de algodão poliéster. Hoje é só poliéster. Então, assim, nome comercial é uma coisa, nome de fibra é outra. Tá? É a mesma coisa que eu falei do chiffon. Chiffon foi criado em 100% seda. Hoje em dia, você tem chiffon de poliéster, chiffon de algodão, chiffon de tudo. Porque virou o nome do tecido que é fininho,
que é fininho, que é leve e tal. Então, Uhum. isso aqui é e amassadinho, né? Que tem essa estrutura amassadinha aqui. Uhum. Então, chifão é isso. Só que qual a composição? Tem que olhar na etiqueta. Ah, entendi. Hum. Então, chegamos aqui num veredito, né? O poliéster, ele invade aí o setor que a gente está falando, De principalmente moda. de moda, por conta do custo, tanto da matéria-prima, como ele também diminui os custos operacionais É commodity, né? os custos operacionais da produção, porque você falou que tem Sim, menos risco, ele é mais ele produz muito, produz estável. fácil, é estável, ele é Aham. fácil de trabalhar com a fibra lisa. Então, assim, você e ele é resistente. Então, você tem, ele não dá menos quebra, ele dá menos efeito. Aham. Então, você tem Uhum. o processo produtivo dele, ele tem um custo muito menor. Ah, entendi. E importando o poliéster, aí que você corta totalmente o trabalho e o custo que você teria aqui no Começamos Brasil, né? importando fio, tá? Qualquer um. Aham. O poliéster é um dos Aham. exemplos, mas a gente começou importando fio. Ah, porque não tem no mercado suficiente, tal, não sei o quê. Depois, porque estava. Quando você faz importação, você quebra a indústria nacional que faz aquilo. Isso é Aham. fato. Né? Ela Uhum. vai ter cada vez menos clientes, porque o Uhum. custo do importado é bem menor. Uhum. Começou com fio, depois veio o tecido. Aí primeiro quebraram as fiações, depois quebraram as tecelagens. E agora estamos quebrando as confecções, comprando de ultra fashion. Então foi gradativo. Primeiro importou o Foi. fio, depois o tecido, Foi nessa. e aí depois o produto, a roupa pronta. Quem começou a importar o fio foi o próprio dono de tecelagem. E nem sabia que estava dando um tiro gigantesco no próprio pé. Uhum. Porque daí ele começou a importar fio. Ah, melhor do que o custo nacional. Aham. Aí o cara da confecção falou assim: vou importar o tecido. Uhum. Então, foi indo nessa. Foi gradativo. Foi Eu porque não eu vi isso sabia acontecer disso. devagar. Não foi tão Uhum. de uma hora para outra, não. Uhum. Foi acontecendo devagar. Tanto que a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ela fez um trabalho muito severo, eu creio que em 2000, perto de 2000, que foi um convênio que eles conseguiram junto com a Receita Federal de parar bastante têxtil, de dar quase tudo canal vermelho para ver Porque se... estava sendo predatório, Pô, né? tava. Uhum. Eu lembro do meu marido abrir container que estava escrito lá pedra pome e era tecido de viscose. E vamos entrar no agro daqui a pouco. Aí eu queria te perguntar um negócio, que foi interessante você ter falado isso, porque eu observei algumas coisas. Porque antigamente, uns anos atrás, coisas de poliéster, vamos falar de tecido, né? De roupa. Roupa de poliéster tinha cara de poliéster, tinha um certo brilho, uma cara meio de plástico, assim, de coisa sintética. Eu tô falando 20 anos atrás. Sim, era o tal do tecido, como chamava? Volta ao Mundo? Ai, Que não era sei. fazia, acho que nos anos 60 se criou esse tecido de Uhum. poliéster para uniforme, Uhum. chamava Volta ao Mundo porque ele durava muito. Eu lembro que minha mãe falava assim, acho que era mais de 20 anos, porque eu lembro que a gente ainda estava na escola. Minha mãe falava tudo cara de nylon. Nylon. Então poliéster pra lá era nylon. Né? Ai, isso aqui não serve, não. Nylon é de poliamida, que naquela época também a poliamida ela não tinha evoluído como evoluiu hoje, né? Na Uhum. questão de aspecto. Porque existem processos diferentes para você deixar o Uhum. fio com mais cara dos outros, né? Todo sintético quer imitar um natural. Isso, exato. Você chegou no ponto que eu queria. Então, pelo menos na minha percepção, assim, sem técnica nenhuma, era mais sem olhar a etiqueta, era mais fácil identificar, Hoje, né, parece. não? Só que eu vejo que de uns anos pra cá, uns bons anos pra cá, tá ficando, o poliéster tá imitando cada vez mais as fibras naturais. Então, tem coisa que você olha assim, às vezes até pra pegar, né? Você não, claro, né? Você é craque, né? Mas olha, tem cara de linho, a trama do linho, até aquelas imperfeições que Sim, dão... tudo isso é criado para fazer que no dão o fio. charme do linho, Uhum. né? Aquela imperfeição. Tem algodão. A primeira vez que eu vi esse negócio foi uma camiseta de uma comemoração lá da minha faculdade, de churrasco, encontro, essas coisas. Camiseta de malha branca, com o nome, não sei o quê. Coloquei o negócio no churrasco, que forno. Morreu. Eu falei, Jesus, eu achei que o problema era eu.
Aí uma amiga minha que fala, eu falei, não sei porque tô sentindo tanto calor. Ela falou, olha aqui, é bem poliéster. É poliéster 100%. Ainda mais essas camisetas é muito... Mas era igual um Pegasus. Sim, porque você faz... Existem tratamentos, você... Malha, parece a malha, penteado. Então, não, mas você lixa a malha para ela ficar com um toque peletizado. Você tem produtos químicos que você coloca para dar outro toque. Você tem tipos de fio que você faz. Isso daí já é uma brincadeira com a fiação. E eles inventam coisas o tempo todo, que é uma área muito bacana, mas tudo isso para passar como se fosse outra pessoa. Entendi. Então, assim, fake. a tecnologia... É lógico que isso daí vai custar mais caro do que um fio liso de poliéster, obviamente, entendeu? Mas ainda é mais barato que o linho de verdade. Mas isso sem dúvida nenhuma, né? Vamos falar sobre o linho? Vamos, no caso, agora vamos lá pro agro. Vamos falar pro agro. Má, eu te trouxe aqui, primeiro porque eu queria te conhecer. Mas porque... Assim, as pessoas, esse podcast aqui é uma frente que a gente tem de trazer o agro... Café, tá? Eu não posso ficar sem café. É porque aqui em Ribeirão é super fresquinho. A gente a gente toma café para refrescar. 45 graus hoje, Isso, gente. Não, é 35, mas tá 35 graus. Para as pessoas que não, principalmente quem não é do agro, saber como que o agro tá na vida delas todo dia, não só nos alimentos, nas bebidas, mas tá no vestuário, tá na construção civil, uma série de outras coisas, energia, combustível. E você, ninguém melhor para falar de têxtil. Aí eu queria que você mostrasse essas... Eu tô falando longe do microfone, perdão. Eu queria que você Esquece, né? Falasse da origem agro dos tecidos e explicasse um pouco pra gente. Tá cheio de coisa aqui. Fica à vontade, Maela. A bola é sua. Bom, eu trouxe pra cá os 3 mais antigos e nobres que a gente tem, né? Eu trouxe a seda. Chiquérrimo. Eu trouxe a lã e eu trouxe o linho. Seda, lã e linho são os tecidos mais antiquíssimos. Bem antes de Cristo. Antiquíssimos, sim. Acho que a seda, se eu não me engano, eu postei esses dias, mas são 3.500 anos antes de Cristo. Olha que lindo. Olha ali, ó. É do bichinho da seda. 551 a 479 antes de Cristo. Então, são lendas, né? Porque tem aqui, ó. Da Imperatriz Chinesa. Imperatriz Chinesa. Que caiu. Vamos lá pra seda. Vamos pra seda. Mas é bem antes de Cristo, gente. Sim. Cristo usava linho, né, gente? Todo mundo sabe, né? Tá na Bíblia. Aqui. A seda, esse é um casulinho da seda. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que fazer um Reels daqui. Tinha um bichinho aqui dentro que morreu. Não existe roupa de seda sem matar o bichinho, tá, gente? Só pra vocês saberem, ele morre toda vez, não tem jeito. E ele... Como é fino, né? É finíssimo. Eu vou até pendurar. Finíssimo. Gente, é muito fino, assim, é quase, assim, se você puxar um só, acho que você nem consegue ver a olho nu. E o que acontece? A fibra, esse é um filamento, tá? Ó, olha, ele não quebra, assim. Por isso que a gente mata o bichinho. Porque é pra ele não ter fim. Então, você coloca isso na água quente. Eu postei esses dias atrás um vídeo sobre a seda com a fabricação, essa tá lá, deve estar... Porque o bichinho, se sair, ele vai rasgar isso aqui, né? Então, ele não pode explodir. Ele não pode explodir esse casulinho, senão ele quebra a seda e a seda quebrada vale menos. A seda, ela é lindíssima e brilhante porque é um filamento. No caso agro da seda... Tem que cultivar o bichinho. Então, você tem o cultivo do bichinho. É pecuária, praticamente. Então, não é só pecuária, zootecnia. Porque elas comem folha de amora. Folha de amora. Então, tem que ter a folha de amora. Tem que ter a folha de amora também. Então, se tem a folha de amora... É agropecuária. Exatamente. Você tem o bichinho da seda. Tá ali, ó. Como se cultiva os bichos da seda. Nós temos produção no Brasil, né, da seda. É sericultura, né? A produção do bicho da seda é sericultura. Sericultura. Então, aí você coloca isso em água quente,
mata o bichinho lá na água quente e já começa a puxar os filamentos. E Essa é a cor natural dele. essa, já tá mais amarelinho, ele é Ele mais é um branco. pouquinho, é tipo um off-white, assim. Ele lembra uma casca de ovo. Uhum. Bem uma cor de casca de ovo. E daí, você vai puxando. A seda, ela não pega, não tem tendência a pegar bactérias, porque ela é uma fibra proteica, como a lã é. Uhum. Então, ela não costuma pegar bactéria, o filamento dela é bem comprido, então dá um fio bem longo. A seda, ela pode ser frágil no tecido, até pela finura do filamento, mas ela é muito forte. Uma peça de seda bem cuidada, ela dura a vida toda e mais um pouco. Tanto que se vocês já devem ter ido a museus e verificam roupas de coisa de milhares de anos atrás. Tempão atrás, a roupa tá lá ainda. Que foram de imperatriz. Não, às vezes não milhares, mas sei lá, séculos e séculos atrás, de que foram de monarcas e tá lá. E tá lá, que são de seda, porque a seda aguenta. Então ela dura bastante. E ela é super fresca, né? Eu estou usando uma blusa de seda, que eu não sei se é 100% seda, porque eu sou uma pessoa sustentável comprando brechó, tá? E aí a etiqueta de composição já tá meio apagada. Eu não consegui ler. Mas eu tenho outras duas. Uma que eu adoro, que é azul marinho, mas é uma seda super delicada, ela é meio transparente. Que deve ser de um tecido que nem... Esse é seda também, tipo tá? Isso aqui. E eu tenho cuidado, medo de rasgar. Então, tem que ter cuidado, por quê? Porque o fio é finíssimo. Bem parecido com isso aqui. Porque o fio é muito fino, não é porque a seda não é porque a seda é delicada. A seda, ela aguenta bem, tá? Ela é uma fibra forte, durável. Mas... nessa construção, ela tá bem fina. O fio tá bem fininho, porque se procura justamente esse toque e essa... Tanto que se você tem aqueles vestidos de noiva de seda mesmo... Antigamente usava demais. Porque é caro, né? É caríssimo. Imagina fazer aquele monte de saia de vestido de noiva, tudo de seda. É caríssimo. É quando pega aquele bem estruturado, uma seda bem estruturada, ele fica um espetáculo. E aquilo dura para sempre. Para sempre. Eu tenho um pijama que era da minha avó, de seda, 100%, que eu uso até hoje. Sério? Sério. E deixa eu te perguntar, dura mesmo, então? Dura mesmo. Eu morro de assim, aqui, nesse caso, o problema não é a seda, o problema é o tipo de fio que fizeram com essa seda, que é muito, muito, muito fininho. Então, é um material fininho, e daí tem que ter cuidado para não puxar o fio, como você está usando, por exemplo, você está usando um cetim. Cetim é um desenho que é feito no tear que deixa muitos fios flutuantes. Por isso que ele também é delicado e pode puxar fio. Porque a construção normal é o que eu estou usando. Tela. Um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Assim que faz o tecido. Um por cima, um por baixo. Aí vai ter passando tudo voando. Vrum, vrum, e só prende num pontinho o fio. Então tem muito fio flutuante. Quando você tem muito fio flutuante, ele vai sensível. É o cetim de seda. E a outra blusa que eu tenho, ela não é acetinada como essa, e nem esse transparente aqui do chiffon. Ela é não sei nem dizer com o que ela parece. Você sente o toque da seda, ela é super geladinha, mas é mais grossa. Mas é importada, é uma outra marca aí. Também é do brechó, gente. Força do brechó. Pra você entender a questão do fininho, eu vou pegar esses fios aqui, ó. Mas eu comprei com etiqueta ainda, acho que a pessoa comprou, não quis usar. Não gosta, não usa. Aí, eu também sou muito fã de brechó. Adoro brechó. Compro bastante. Aqui, nós vamos ter, para você entender a diferença, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô super curiosa. Diga. Eu li uma vez, mas deve ter uns 30 anos isso, que aquele macacão dos astronautas é feito de seda pura? São várias e várias e várias e várias camadas. Não sei se é verdade. Nossa, isso eu não sei. Isso realmente eu não sei te dizer. Sei lá, são 16 camadas de seda. Não sei se é verdade isso. Vamos procurar, porque eu também não sei te dizer, porque eu lembro isso, mas tem muito tempo que eu vi que eu não aprendi sobre isso, porque se eu tivesse aprendido, isso ia ficar na minha cabeça, ia me marcar. Se fosse, né, que a tecnologia mudou pra caramba, deve ter uns 30 anos que eu vi isso, ali na Veja, porque eu lembro que teve, lembra quando começou, antes de ser o São Paulo Fashion Week, acho que era Morumbi Fashion Week, alguma coisa assim, e... Isso é o que é feito hoje, né? Mas isso tem uns 30 anos. Uma dessas marcas fez umas roupas imitando da NASA. E aí eram 4 camadas de seda.
Aí eles explicavam, tinha lá na matéria falando, porque antes... Mas, sei lá, nos 60 devia ter sido... Podia ser, né? Será que é verdade isso, gente? Aí eu falei, será? Eu fiquei com esse negócio na... E eu acho que eu vi seda em algum lugar. Dá um Ctrl Find aí. Ctrl F. E escreve seda. Ai, não sei. Também não Depois sei. você procura, senão a gente vai ficar aqui da manhã, a gente tá procurando a seda do astronauta. Não sei se é verdade ou não, mas eu lembro que eu fiquei super impressionada. Hoje em dia deve-se usar Nomex, que é uma fibra super resistente, né? Kevlar, que não incendeia, que não conduz eletricidade. Tem toda uma questão da tecnologia de roupas de segurança, ela é muito, muito grande. Muito rígida. Então, a seda, Então, origem só pra você entender aqui, mas pode... Por que ela é tão diferente? Então, eu vou te mostrar até essa questão, ó. Você pode ter, imagina que esse é o fio... Pode desmanchar, Maela, não tem problema. Imagina que esse é o fio que tá aqui dentro. Aí você vai ter esse fio aqui, que é bem mais grosso. Pronto, aí só aqui você já fez o tecido diferente. Aí, entendi. Outra coisa que pode acontecer na seda. Esse daqui é de fibra cortadinha, tá vendo? A gente tem fibra cortada. Só que a seda, ela sai filamento, que são um fio infinito. O fio infinito. E isso vai dar um brilho. E vai dar fios mais fininhos. Então, a construção do fio já muda toda a sensação que você tem do seu tecido. Então, isso. Se o fio é mais fino, se é mais grosso, se ele é mais juntinho, se é mais separado, que desenho que ele é feito no teatro. Então, tudo isso já altera o resultado então final. A composição é só um dos ingredientes que você tem dentro de um tecido. Para construir um tecido tem uma série de outras coisas que estão envolvidas aí. Não é só isso. Não é só a composição. E uma curiosidade, seda tem que ser lavada a seco? Nem todas. Nem todas? Não. Vai depender do processo de tingimento da seda. Você pode lavar... Porque algumas vêm com a recomendação somente lavar a seco. Vocês têm que lembrar, isso é importante, que toda a instrução de lavagem, ela é feita para aquele produto em específico, tá? Às vezes não é nem a seda que não pode ser lavada na máquina. Mas é por conta da cor. Às vezes é por conta do corante, às vezes é por conta até dos aviamentos que estão dentro daquele material que não aguenta a lavagem. Então, é um conjunto de coisas. Ou às vezes eles colocaram um bordadinho. E daí vai ter que lavar seco. Então, tudo depende realmente dos testes que faz quando você lança o material, tá? E tem algumas sedas que elas vão ficar com cara de velha, sem brilho depois que você lava. E tem outras que não, que elas sobrevivem super bem e que pode ser lavado normalmente. Tanto que me perguntaram assim, mas se eu tiver um lençol de seda, primeiro acharam, que caro, 10K, um lençol de seda. Eu falei, bom, vamos começar que eu já quero saber onde está esse lençol de seda por 10 mil, porque eu quero comprar. Eu fiquei pensando, falei, uma blusa custa 2 mil, de certo, quem dirá um lençol. Um lençol, né? Um jogo de lençóis. E o lençol não pode ser assim, chifão, né? Tem que ser muito mais... Não, é bem mais estruturado. Então, eu falei, primeiro que 10 mil tá barato. Então, se você achou, me passa, porque eu já quero também, né? Aquela coisa. Aí, daí, vieram me perguntar, mas se eu comprar um desse, eu vou ter que lavar toda vez na lavanderia? Bom, o primeiro ponto é que se você tem dinheiro para comprar um lençol de 15 mil, você tem dinheiro para mandar na lavanderia toda vez. Então, assim, isso seria o seu problema, de certa forma. Mas, em geral, não, porque eles vão procurar um tingimento dessa seda que não danifique com lavagem em casa. Então, não são todas as sedas que têm que ser lavadas a seco, não. Então tá. Então, ela tem origem... Era Índia ou China? China, né? China. Origem da China. China, e ganhou o mundo através da Rota da Seda, que foi aquela loucura, né? A história da Rota da Seda. Super delicado. Eu acho seda o tecido mais lindo que tem. Eu sou completamente apaixonada. Acho lindo, lindo, lindo. E é caro pelos custos de produção. E sempre foi caro. Então, assim, não tem como ser barato seda. É uma coisa que não tem como baratear. Não tem como você escalar. Acabamos de falar. Primeiro, você tem que ter o plantio da moreira. Plantio e colheita, né? Das folhas, vamos lembrar. Né? A folha não vai cair em cima do bichinho. Você vai ter que pegar e fazer... Você tem esse custo de produção. Aí, você tem o custo de produção do bicho. E a mora não dá em qualquer lugar, né? De clima temperado. Tem que ter um pouco de frio, Tem que ter um pouco de frio. Aí, você tem que alimentar o bichinho. E depois você tem que matar o bichinho. Então, quando o bichinho já fez o casulinho dele. Depois que ele fez o casulinho. A extração mesmo desses filamentos, ela é através de água quente. A produção não é alta. Né? Você não consegue fazer uma altíssima produção de seda. Né? Tudo isso tá ligado. Né? Se você tem uma produção mais baixa, como eu estava falando, quando a gente estava falando em off, por exemplo, da vicunha. A vicunha, você faz a tosquia dela uma vez a cada 3 anos.
Ah, mas custa... quanto que a gente tinha pesquisado? Era 500 e poucos, Acho que $508 o é quilo. isso. Era mais de $500 o O quilo da lã de quilo da, vicunha. da lã de vicunha. Isso Então, é a opa, mais cara do mundo, né? quase commodity. O quilo da lã, não o tecido Não, né, que não, já não, passou. não um casaco vai ser mais de 25 mil Uhum. reais. Mas esse é o quilo e ela é a mais cara do mundo, se eu não me engano, tá? Uhum. Por quê? Porque o bichinho não pode ser tosquiado todo ano. A lã você consegue fazer, sei lá, talvez 2 tosquias por ano do bichinho. Já vamos entrar na lã Aham. até Mas aproveitar o gancho, né? mas a vicunha é a cada 3 anos, né? A cada Além 3 dela, anos ela é pequenininha, e ela não dá aquele volume de lã Uhum. que Que uma lã, que uma um ovelha dá que fica merino, enorme. exatamente.